Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Versículo 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Pai, nós te louvamos mais uma vez por essa manhã, por estarmos aqui, primeiramente para adorar ao Senhor, e depois para termos essa comunhão por meio do Teu Espírito com cada um dos irmãos. E assim nós sabemos que estamos glorificando o Teu nome. E com fé e com certeza, nós podemos entender que por meio da Tua palavra, o Senhor continua a nos confortar, nos consolar, nos edificar e nos desafiar a querer mais e mais, cumprir a Tua vontade e não a nossa. E nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O contexto aqui quer dizer, eu não li todos os versículos, ou pelo menos do versículo 3 até o versículo 15 do capítulo 7 de 2 Reis, mas ele menciona o texto em que havia 4 homens leprosos. Esses homens estavam fora do arraial de Israel, e isso era algo que dentro da própria lei, Deus já havia determinado que todo leproso deveria sair do meio do povo. A lepra era uma doença contagiosa, e era considerada também uma doença imunda. O livro de Levítico mostra que o próprio Deus deu por ordem que todo leproso deveria sair do arraial, do meio do povo, porque Deus não queria ver o seu povo todo contaminado. Por outro lado, o leproso também era uma pessoa que, por ter a lepra, já causava-lhe um desespero de vida. Um leproso, ele sempre tinha ainda uma expectativa de que eles poderiam ser curados e voltar ao arraial do qual eles faziam parte. E nós podemos encontrar, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, situações parecidas. Quando o soldado chamado Naamã, ele teve lepra e depois foi curado por causa de uma menina judia. E quando Jesus, lá em Mateus 8, fala que um leproso chegou até ele, e o maior desejo daquele leproso era que Jesus o curasse. E Jesus o curou, porque Jesus é Deus. E esse leproso pôde ter a seguinte instrução de Jesus: vai e fale ao sacerdote. Porque dentro da lei, todo leproso teria que falar para o sacerdote, para que o sacerdote o examinasse, para ter e confirmar a cura ou não da lepra. E a lepra era uma doença que definhava as pessoas. A sua carne ia caindo, a sua pele ia saindo do seu corpo, e demais, ele nem sentia isso. Mas aos poucos ele ia morrendo. E nós sabemos que hoje a lepra é uma doença nos nossos dias tratável, ou pelo menos informada antes de que ela domine toda uma situação no corpo. Hanseríase, não sei quantos já ouviram falar dessa doença, mas a hanseríase, por muitos anos, no nosso país, ela foi tratada como uma doença em que as pessoas tinham que ser separadas também. Mas hoje, pela lei de igualdade, a hanseríase saiu desse processo de separação e há um tratamento para que isso possa ser curado. A lepra ou a hanseríase não somente definha a pele e a carne,
mas ela ataca todo o seu sistema neurológico. Isso faz com que a pessoa fique de fato descontrolada, fique de fato perturbada, fique de fato sem consciência também. Então, ainda assim, um leproso, ele, por experiência, ou por esperança, melhor dizendo, ele queria ver-se livre daquela doença. Então, saindo do arraial, viviam isolados. Porque se encontrasse um outro leproso, as chances de cura ficariam muito mais difíceis. Mas nós encontramos aqui 4 homens leprosos que agiram diferente. Eles ficaram juntos. Eles não ficaram isolados. Mesmo com a lepra. E fora do arraial. Agora, por outro lado, também a situação de Israel é que Israel havia sido cercado pelos sírios. E Ben-Hadad, o rei sírio, não somente cercou Israel, mas estava dominando todo o mundo. E o controle da Síria sobre o mundo fazia com que as nações fossem incapazes de se autoproduzir. Por essa razão, Israel passava por fome. O povo estava faminto. E cercado agora, aqueles leprosos também estavam famintos. Não somente o povo, mas os próprios leprosos. A situação em Israel era a calamidade era tão grande que a cabeça de um jumento era vendida por aproximadamente 6 quilos de prata. A cabeça de um jumento. E quando nós olhamos no Velho Testamento, o jumento é um animal imundo, do qual o judeu, o israelita, havia de desprezar como carne para ser alimentada. Mas chegou ao ponto de que somente a cabeça de um animal assim poderia ser vendido até por 6 quilos de prata. Ou o caso que você pode ver no capítulo anterior, de 2 mulheres que chegam para o rei e falam para o rei: ajuda-nos na nossa causa. E o rei fala: qual é a sua causa? E a causa é: combinei com essa mulher que mataríamos o filho dela amanhã para comer, e hoje mataríamos o nosso filho, para que nós pudéssemos comer. Eu matei o meu filho e nós comemos, mas agora ela escondeu o filho dela, não querendo matar para que nós possamos comer. Esta era tal a calamidade que Israel passava. E quando você olha, você vai ver que o livro de Levítico também já mencionava que o desvio do Senhor fazia com que os próprios pais devorassem os seus filhos. Essa era a fome que havia em Israel. Agora, o que você pode entender de 4 homens leprosos, e além de serem leprosos, estarem expulsos do seu povo, por causa da lepra, e ainda mais, por estarem leprosos e expulsos do seu próprio povo, também passando fome? O que mais pode se pensar da vida desses homens? Então, esses homens, o texto diz que esses homens decidiram, por causa de estarem à beira da morte: vamos ao arraial dos sírios, e se eles nos matarem, então somente morreremos, e se nos deixarem viver, ainda teremos alguns dias de vida. E eles foram ao arraial dos sírios, e o texto fala que eles foram no arraial dos sírios no decorrer de uma noite. Mas o Senhor, o próprio Deus, colocou sons como de carros e de cavalos, a tal ponto de que os sírios pensavam que o rei de Israel mandou ou juntou outros exércitos, entre eles o Egito, e veio contra nós. E aquele som fez com que os exércitos dos sírios fugissem e deixassem tudo no seu arraial para não morrerem pelas mãos dos israelitas. Mas lembre-se, foi apenas um som. Versículo 6 diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de cavalos, de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Então esses 4 leprosos, e eu fico imaginando, 4 homens leprosos, as pernas e os braços com defeitos, dificuldades de poderem andar, de se locomover, correndo o risco de morrerem pela fraqueza do corpo, pela fraqueza da doença e da fome, mas decidiram ir até o arraial dos sírios,
até mesmo entendendo, imaginando, né, quem sabe a nossa lepra vai fazer com que eles corram. Nada disso, nada disso. Simplesmente Deus preparou o caminho para que eles pudessem chegar. E chegando ali, não vendo ninguém a não ser comida, a não ser a bebida, a não ser o ouro e a prata dos sírios, e os carros e os cavalos dos sírios, tudo isso é o que eles encontraram ali. O texto pode dizer, se você pode ler depois, eu espero que você leia esse capítulo depois dessa manhã. Mas eles se alimentaram, eles pelo menos mataram a fome que eles tinham ali. E você pode imaginar aqui também o que é se alimentar com fraquezas e até com dificuldades de pegar por causa da própria doença, a lepra. Mas se alimentaram. E ali eles falam então, no versículo 9, que nós acabamos de ler também essa manhã. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é o dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até amanhã, a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E aqui eu queria rapidamente 4 situações que envolvem as nossas vidas nos dias de hoje. Nenhum de nós aqui temos lepras, eu posso ter certeza disso nessa manhã. Mas esses homens têm 4 semelhanças, pelo menos, que pairam sobre as nossas vidas, como crentes, como servos, como filhos de Deus. A primeira dela é que esses homens estavam à beira da morte, estavam prontos para morrer por qualquer coisa, especificamente pela sua fome. E quando eles falam que nada mais pudesse viver, fazê-los viver, se nos matarem, tão somente morreremos, se vivermos, tão somente viveremos. Eu quero lembrar que nós já morremos para o mundo. Nós já morremos. Se eles estavam lutando para viver, eu quero lembrar que nós já morremos para esse mundo. E por essa razão a nossa vida não pertence mais a nós, mas senão a Cristo Jesus. E nós devemos lembrar disso todos os dias das nossas vidas. A decisão daqueles homens de ir até o arraial dos sírios significava para eles que hoje nós temos que lembrar que estamos colocando a nossa vida em risco. E só por isso é que eles foram ao arraial dos sírios. Eu quero lembrar mais uma vez, nós morremos para o mundo. A nossa vontade, ela é inferior à vontade daquele do que nos arregimiu como soldados seus, como que nos escolheu como filhos amados seus, e que nos chamou para servi-los como servos seus. Então, isso mostra que a vontade de Deus, ela é prioridade em nossas vidas. E deixe-me lembrar que muitas vezes, não poucas, na maioria das vezes, a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Na maioria das vezes, a minha vontade não é a vontade de Deus. Então eu tenho que me conciliar a fazer com que a minha vontade se volte para a vontade dEle. Quando a minha vontade coincide com a vontade dEle, é muito bom. Mas quando a minha vontade não coincide com a vontade dEle, a vontade dEle deve prevalecer sobre a minha vontade e sobre a minha vida. E o contexto final de tudo isso é que eu sempre vou entender que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. E pode ser que ainda assim eu sofra algum dano. E pode ser que ainda assim eu tenha que tomar algum prejuízo. E pode ser que ainda assim eu tenha que passar algum risco, algum susto, alguma preocupação, alguma tristeza. Existe uma teologia dizendo que você deve parar de sofrer andando com Cristo Jesus. E cuidado, porque não é isso que a mensagem da palavra de Deus está dizendo. O próprio Jesus nos disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Não é quer dizer que nós estamos vencendo nas intenções do nosso coração. Na maioria das vezes, como cristão, nós vamos perder nas intenções do nosso coração. Mas nós sabemos que o fato dele ter vencido nos tornou mais que vencedores. Pelo fato dele ter vencido. Nós morremos para o mundo. Aqueles leprosos estavam à beira da morte. Estamos mais do que eles. Mais do que eles. Mais avançados que aqueles 4 leprosos. Segunda observação dessa manhã é que aqueles leprosos, eles eram homens
fracos. Fracos por causa da fome, fracos por causa da doença, fracos por causa das suas emoções. Você sabe o que é você ser expulso do seu povo, da sua família? Como fica a sua mente por causa dessa situação? Aqueles homens eram homens fracos. E pelo fato de serem fracos, decidiram então se juntarem. As esperanças pessoais que eles também tinham não se tornaram mais importantes do que a necessidade de um para com o outro. Pessoas precisam de pessoas. Deus quer ver o seu povo sempre reunido e juntos, porque Ele sabe que juntos, uns estão juntos com os outros, estão unidos com os outros. Uns estão ajudando uns aos outros. Uns estão contribuindo uns com os outros. Uns estão exortando, corrigindo em amor, alegrando-se uns com os outros e entristecendo-se também uns com os outros. Porque isso nos faz também viver em Cristo, em Cristo. Então aqueles homens começaram: puxa, você está com defeito na sua mão por causa da lepra, deixa que eu te ajudo com a comida na sua boca. Você não consegue andar e nós temos que chegar até o Arraial dos Sírios. Qual é a distância? A Bíblia não fala, mas eu imagino que não fosse alguma coisa muito curta. Mas vamos, três dá para carregar um, vamos lá, vamos ajudar. E seja lá como for, aqueles homens chegaram ao Arraial dos Sírios porque estavam juntos. A Bíblia não fala nada, mas como seria chegar sozinho até aquele lugar? E como seria criar coragem para chegar até ali, se um não falasse e o outro, talvez com uma palavra pessimista ou otimista, não desse uma palavra diferente? Chegar no Arraial dos Sírios, não vai ser fácil. Não, olha, a gente está morrendo aqui, é melhor morrer lá e tentar pelo menos. Melhor tentar do que não tentar. Mas o caminho é difícil, é de noite. Não importa, se nós formos esperar até amanhã, talvez nós não vamos morrer de fome ou a lepra vai nos matar no dia seguinte. Vamos agora. Incentivos. E dessa forma, aqueles homens, os 4 chegaram. O texto fala que os 4, com sacrifício ou não, chegaram até o Arraial dos Sírios. E muitas vezes, nós sabemos que Deus vai nos usar, mas precisamos falar e exortar. E muitas vezes nós vamos encontrar objeções no usar. Talvez nós vamos chegar lá e vamos morrer. Nenhum deles sabia que Deus iria preparar o terreno, ou iria afugentar os sírios para que eles chegassem. Nenhum dos 4 sabia. Mas foi o incentivo, no meio de desânimos, provavelmente, que fizeram-os chegar até ali. E quando há essa comunhão, quando há essa interlocução entre pessoas, nós não sabemos o que Deus pode fazer conosco. Porque há exortações. Nós não sabemos até onde Deus pode nos levar. Mas Deus levou aqueles homens até aquele lugar. A terceira objeção dessa manhã que eu queria citar desses 4 leprosos, é que esses 4 leprosos viram a graça de Deus. Chegar naquele arraial e ser surpreendidos, o que eles imaginavam encontrar, não encontraram. E o que eles não imaginavam encontrar, encontraram. Encontraram um lugar em que havia comida e que havia água. Encontraram um lugar em que havia até prata e ouro. O que vai valer prata e ouro para alguém que está à beira da morte? Não vai valer muita coisa. Mas até isso, de repente, a força que eles tiveram com o alimento tornou-se interessante. E o texto fala também que eles se alimentaram e comeram, e não só uma, mas 2 vezes. Porque pensavam que os sírios poderiam voltar, mas quando eles certificaram que os sírios não voltariam mais, eles lembraram: não é bom que nós fiquemos aqui nos regalando de tudo isso. Eles lembraram do seu próprio povo, que passava fome
dentro dos muros, dentro do arraial. Eles lembraram do seu povo. E tudo isso numa noite. E eles disseram, nós não podemos ficar aqui. Se ficarmos aqui até amanhecer, seremos tidos por culpados. Deus tem nos dado a oportunidade de continuar vivendo por Cristo Jesus dentro do setor sudoeste, testemunhando Cristo Jesus dentro do setor sudoeste. Deus tem nos dado a condição de pregar o Evangelho dentro da cidade de Goiânia, dentro do estado de Goiás, dentro do nosso país e até no mundo. E ainda é manhã, ou melhor ainda, é tempo de pregar. Aqueles homens estavam preocupados que o dia seguinte chegaria, ou amanhã chegaria. E nós podemos ficar preocupados porque nós sabemos que a vinda do Senhor não tarda. E nós sabemos que o tempo dessa graça, da pregação do Evangelho, ele é um tempo limitado. Mas nós não sabemos quando isso vai se encerrar. Então a oportunidade que nós temos é agora. Não pode ser mais o amanhã. Nós não podemos ficar protelando. E eu dou graças a Deus que essa consciência tem chamado a atenção da igreja que prega a palavra de Deus. De que o Evangelho é o único socorro que a humanidade pode ter como esperança viva. Aqueles homens fartos de comida, agora pesados no seu corpo fraco, mesmo assim, e depois que nós comemos, certamente sempre dá uma preguiça, né? Uma moleza. Eu não sei quantos aqui têm o privilégio, a oportunidade de até tirar um cochilo depois que come. Mas sempre dá essa sensação no corpo. Aqueles homens, depois de tanto tempo sem comer e comendo até demais, que forças esses homens teriam para ir até Israel e fazer alguma coisa? Eles não pensaram duas vezes. Eles disseram, agora que estamos fartos, a nossa consciência está nos afligindo. Mas agora eles têm um outro privilégio, eles têm carros e cavalos, a viagem de retorno é muito melhor e muito mais rápida. Antes do amanhecer, certamente chegaremos até ali. E eu fico imaginando aqui de novo, o sufoco, a dificuldade que aqueles homens têm agora de colocar em cima dos carros ou dos cavalos e vamos, ajuda esse subir com toda dificuldade. Você está mexendo na minha ferida, desculpa, mesmo mexendo na ferida, suba, precisamos porque o tempo é curto. Com muita luta, com muita dificuldade, todos subiram nos carros e nos cavalos dos sírios. E chegaram aos portais dos muros do povo de Israel. Eles chegaram em Samaria. E chegando ali, eles começaram então a gritar. E você vai ler depois do versículo 9, em seguida. O rei, o rei! E quem vai dar ouvidos para leprosos? Quem vai acreditar em leprosos? E quem ainda em desespero, de fome, vai acreditar que leprosos está falando que tem comida? Esses homens querem entrar no nosso meio porque não suportam mais ficar atrás dos muros. Mas depois de muita insistência, esses homens conseguiram ter ouvidos do rei, através dos soldados. A nossa vida cristã ela é marcada também por descrédito. Nós podemos pregar para as pessoas e as pessoas vão dizer, não, eu não quero. Mas aqueles homens insistiram de tal forma, eles não desistiram de falar com o rei. A tal ponto de que o rei manda então 2 soldados verificar se era verdade o que eles tinham dito. E quando aqueles soldados viram que havia comida e havia água no arraial dos sírios, e que toda aquela comida foi o suficiente para o povo, pelo menos ter uma esperança de alimentação melhor, por algum tempo, aqueles homens se sentiram satisfeitos. Eles poderiam ter desistido, o rei não dá ouvidos para nós, vamos embora. Vamos voltar para o arraial dos sírios e continuar comendo até morrermos. Eles não fizeram isso. Eles insistiram, até que o rei viu. E depois de tudo isso, aqueles homens então foram bajulados pelo rei e pelo povo. Aqueles homens tiveram o privilégio de entrar no arraial dos sírios
e serem contemplados como heróis porque trouxeram comida para um povo faminto, onde a mãe mata o filho? Não. O texto não fala nada disso. O texto não fala que aqueles homens tiveram uma vida eficaz, um agradecimento, nenhum agradecimento. O texto não fala nada disso. Mas aqueles homens que aparentemente não foram curados por causa da sua lepra, certamente morreram. Mas morreram sabendo que fizeram alguma coisa nos seus últimos dias de vida que foi benefício para o seu próprio povo. Para o seu próprio povo. E quando nós olhamos as páginas da Bíblia, nós lembramos que Jesus também veio para o seu próprio povo e foi rejeitado pelo seu próprio povo. E mesmo assim deu a sua vida pelo seu próprio povo e por toda a raça humana. A Bíblia fala que ele ressuscitou no terceiro dia em que havia derramado o seu sangue na cruz do Calvário, para que outros e muitos outros viessem a crer nele, entre eles eu e vocês. Porque nós não esperamos, de fato, bajulação de homens, mas o intuito que nós temos é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de obedecer o seu Pai e cumprir a sua missão, cumprir a vontade do Pai. Aqueles leprosos nada mais fizeram do que isto, e certamente morreram em gratidão a Deus. Porque mesmo sendo leprosos, e mesmo em dificuldades com seu próprio povo, ainda assim anunciaram boas novas, como diz o versículo 9. E nós sabemos o que são boas novas. Boas novas é o Evangelho de Cristo Jesus. Somos pessoas já mortas e vivas em Cristo Jesus. Somos pessoas que dependemos uns dos outros por causa das nossas fraquezas. E Deus permitiu que pessoas dependam de pessoas. Irmãos dependam de irmãos também. O próprio Deus nos permitiu. Só o fato de nos reunirmos aqui. Somos pessoas que Deus está nos alimentando pela sua graça. E pelo fato dele nos alimentar pela sua graça, nós somos testemunhas do que Deus faz com um homem miserável pecador. E por essa razão nós temos autoridade, como aqueles leprosos tiveram. Eles anunciaram para o rei uma verdade que eles viveram. Nós comemos e bebemos. Por isso nós podemos falar para vocês, vocês podem comer e beber daquilo que nós comemos e bebemos. Quando nós saímos e falamos às pessoas que Jesus salva, é porque Ele nos salvou. Nós temos provas disso. Por essa razão, temos convicção do que falamos e não desistimos. Que Deus continue nos usando e nos abençoando por meio da sua palavra. Este é um tempo de salvação e do qual Deus está usando pessoas como eu e você, fracas, mortas, famintas e saciadas pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa